Fala galera do canal Bem-Estar, eu tô até rindo aqui porque a gente sempre fala da importância do movimento, da atividade física e tem pessoas que são muito resistentes a isso. E teve um assinante que mandou uma frase seguinte: se andar fosse bom, carteiro seria imortal. Então eu convidei o Dr. Riani, um médico, para comentar essa frase e responder algumas dúvidas nesse sentido. Só para adiantar, o primeiro estudo que relacionou a atividade física como benefício para o coração era justamente comparando em Londres na década de 50 o cobrador de ônibus que ficava tendo que subir e descer, porque o ônibus lá em Londres tem 2 andares, e o motorista que ficava sentado. O que andava mais, o cobrador, adoecia muito menos do coração. Mas vai daí, Dr. Riani! Quem tiver interesse pode ir atrás, um trabalho que foi publicado foi desenvolvido em torno de 1940, 1950, um pesquisador britânico que chama Jeremy Morris, que fez um estudo muito interessante. Ele comparou motoristas e cobradores de ônibus na Inglaterra. Lá, o cobrador confere se a pessoa está ou não liberada para usar aquele ônibus. Então, ele está o tempo inteiro se mexendo, e o motorista não. Lá, ainda mais, né, na Inglaterra, em que você tem câmbio automático, direção hidráulica, então eles se mexem menos ainda. Então, comparando esses duas profissões, 2 estilos de vida, ele mostrou que os indivíduos que se mexem mais, simplesmente porque se mexem, não que eles treinem, eles têm um estilo de vida mais ativo, tinham uma qualidade de vida muito maior, muito menos doenças, e a mortalidade deles era retardada porque eles não tinham infarto precoce, AVC precoce, câncer, diabetes, hipertensão. Então, é um estudo clássico, muito legal, mostra o quanto isso é importante, e que a gente tem que pensar muito na qualidade. Eu acho que não é só o tempo de vida. Que qualidade a gente tem de vida? Se a gente prolongar a vida com sofrimento e viver só a nossa velhice doente, não vale a pena aumentar a sobrevida. Então, eu acho que os benefícios do exercício também são colhidos no momento em que se faz e no momento em que se está vivo, porque a qualidade é muito importante. Mas também aumenta a expectativa de vida, sim. Embora a eternidade a gente nunca vai alcançar. Talvez ainda bem que a gente nunca vai alcançar. A gente tem que ter a finitude. O primeiro aspecto importante é que você faça no mesmo horário, porque realmente a variação do peso ao longo do dia ela é muito interessante, muito importante e pode, como no seu caso aí, ser mais de 1 quilo. A gente tem pessoas que variam 2 ou 3 quilos. Até a estatura, não sei se vocês sabiam, a sua altura também varia, porque pela nossa postura, inclusive, a gente tem uma relação com a questão hídrica. Quando a gente está em pé, a gente tem uma retenção normal de líquido nos membros inferiores e uma desidratação de outras partes do nosso corpo. Enquanto que à noite você tem uma redistribuição desse volume e você tem uma tendência natural a perder isso que foi acumulado ao longo do dia através de urina, logo que você acorda. Então, o seu peso real e mais adequado que a gente recomenda é logo no início do dia. Ao início, você não está com a interferência do que foi acontecido naquele dia. Inclusive o que você comeu, depende do tipo de alimento, da quantidade de alimento, se o dia estava mais quente ou mais frio, se você suou mais ou menos, se você teve acesso a fontes de água. Então são muitas variáveis que a gente não consegue controlar. Elas acontecem e elas vão interferir no peso ao final do dia. Então eu recomendo que faça de manhã, mas que se você não pode fazer de manhã, muitas pessoas não têm a balança em casa, vão fazer ao final do dia ou em algum lugar que elas têm no trabalho, mantenha no mesmo horário mais ou menos e tentem, né, ter um estilo de vida que seja mais ou menos similar. Eu acho que o ideal não varia tanto, então se a gente puder tentar viver no ideal é a melhor situação. Mas eu sei que a vida impõe desafios, então essa variação é natural. O exercício é um pouquinho diferente. A gente tem que entender o grau de degradação articular, o grau de dor que a pessoa apresenta. E os exercícios são de menor intensidade, eles são mais leves, são mais curtos e eles têm um tempo de repouso maior, tanto durante a execução das séries, por exemplo, de musculação, quanto entre as sessões de treino ao longo da semana. Então é importante ter uma orientação específica. Eu posso te dizer que é importante as 3 modalidades de treino: aeróbio, fortalecimento e resistência muscular e flexibilidade. Os 3 devem fazer parte. O aeróbio é feito numa intensidade, para quem está começando, mais leve, 50% a 70% da frequência cardíaca de reserva, enquanto pessoas já treinadas de 60% a 80%. A musculação vai ser realizada com modalidades até diferenciadas. Pode ser treino isométrico, é legal, porque o isométrico mexe com menos sobrecarga articular. Você tem também o treino isotônico, que é aquele que mexe o movimento, mas aí com cargas menores e menores repetições.
e aumentando o tempo de descanso entre as séries. E também temos uma modalidade que muitos talvez não tenham ouvido falar, talvez seja o tema para um outro vídeo, que é o treino com oclusão arterial. A gente ocluindo as artérias que levam sangue para os músculos, fazem com que a resposta ao exercício de fortalecimento seja muito maior, mesmo com cargas menores. Então, se eu precisaria de 10 quilos para ter uma resposta de fortalecimento do meu bíceps, se eu ocluo a artéria, com 2 quilos eu tenho uma resposta muito parecida. Sendo que se são só 2 quilos, é óbvio que a sobrecarga na articulação é muito menor. Então, são modalidades novas que estão sendo desenvolvidas para superar a restrição física. E que a gente está desenvolvendo ainda os protocolos de treino, mas a gente já tem as diretrizes que podem ser recomendadas. Mas a gente pede que pessoas assim não tenham medo, treinem, mas procurem orientação adequada e façam um treino difuso, porque não é só para a doença, é para a sua saúde como um todo. Esse processo combinado tanto é possível como também é desejável. Porque quando você consegue aumentar a massa magra, você aumenta o consumo calórico basal, o que favorece também a perda de peso nos momentos que você não está treinando. Mas é um desafio sim, porque você tem que sair do lugar comum. Então, tem que ter uma nutrição adequada, um preparo tanto pré-treino quanto pós-treino, para que você possa ter a quantidade de energia necessária para o seu treino, porém, não ser em excesso, porque senão você não consegue perder a massa gorda. E pensando agora no seu treino, ele tem que ter uma organização do esforço muscular, para que ele favoreça a hipertrofia, junto com a nutrição que foi programada para tanto, quanto também o treino aeróbio, para que você consiga queimar a massa gorda. Porém, o treino aeróbio, muita gente fala, poxa, mas ele não vai queimar músculo porque eu estou usando energia para o treino cardiorrespiratório? Não necessariamente, eu só tenho que escolher a intensidade. Se eu puder setar intensidades mais leves e mais prolongadas em que eu queimo gordura periférica e que eu use treinos de HIIT para perder a gordura abdominal, eu consigo priorizar a perda de gordura, preservando a quantidade de massa magra pelo próprio treino aeróbio. Então, ajuste de treino, ajuste de dieta e a gente consegue fazer isso. E aí, gostaram do Dr. Riani com muita categoria, né? Colocando ali o ponto de vista dele, mostrando como que a atividade física é fundamental para a nossa saúde. Quer saber mais? Tem outras dúvidas? Muito simples, você já sabe o caminho, se inscrever no canal, deixar suas dúvidas, deem sugestões, né? Vocês deram sugestões de psicólogo, teve uma outra sugestão muito legal de oftalmologista e esses dois profissionais em breve aqui no canal Bem-Estar. Outras sugestões? Deixe no comentário. Segunda e quinta, 7h30 da manhã, vídeo no Bem-Estar.